Nossa sociedade está sendo corroída, porque se quebraram os valores da família que Deus estabeleceu. Se alguns ouvirem a voz de Deus esta manhã, meu trabalho não terá sido em vão. Não terá sido em vão, porque Deus trata o casamento como algo excelente, de digno de honra é o matrimônio. Deus dá honra, Ele diz, o matrimônio tem que ser honroso. Vamos voltar lá em Hebreus 13:4, digno de honra entre todos os mandamentos de Deus, entre eles, o que mais é digno de honra é o matrimônio. Eu tenho que perceber isto, eu tenho como seu pastor que lhe ensinar isto. Nós temos pessoas aqui namorando, noivando, pessoas que vivem há muito tempo juntas, mas que precisam de acertar esse ponto na sua vida, a excelência do matrimônio. Quem outorga honra e excelência ao matrimônio é o Senhor. Agora, por quê, pastor? Por que Deus leva isto tão a sério? Ouça, todas as ordenanças instituídas foram dadas por Deus por intermédio de homens. Tudo que Deus determinou, Deus chamou um homem e disse, faça, mande fazer. Diz em Atos 17, 35 a 38, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência de um anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel. Então, veja, o que Deus queria falar ao povo, instituiu Moisés, e Moisés disse, Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. Então, Deus deu palavras vivas a Moisés para nulas transmitir. Então, todas as ordenanças de Deus foram por intermédio de homens. O matrimônio não. O matrimônio foi ordenado pelo próprio Deus. Foi Ele que criou o homem, foi Ele que lhe trouxe uma esposa. Veja o que disse Gênesis 2, 21 a 23. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. Este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então veja, Deus cria um homem. Note uma coisa, o matrimônio recebeu mais honra de qualquer instituição divina. Por quê? Porque ele foi solenizado por Deus. Deus solenemente cria o homem, vê que o homem não é bom estar só, que o homem não podia ficar só, ele adormece o homem, tira uma costela, faz uma mulher e lhe a trouxe. Então veja, foi o próprio Deus. Ele não disse a alguém, vá. Não, como ele fez com Moisés, ele transmitiu palavras vivas a Moisés, e Moisés nulas revelou. Moisés era o profeta, recebia de Deus e transmitia ao povo. No casamento foi Deus, Ele mesmo, Ele solenizou, foi a primeira ordenança instituída por Deus. Veja, ainda não havia pecado, ainda não havia gerações, havia um homem e uma mulher que Deus os casou. Deus os criou e os casou, Ele mesmo, Ele não mandou recado, Ele mesmo. Veja no versículo 24, por isso Ele estabeleceu a regra do casamento. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro,
homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Não havia pecado ainda. Ainda a serpente não havia induzido Eva para induzir Adão para pecar. Não, havia pureza, era o jardim do Éden, e o Deus, o próprio Deus, antes do pecado, Ele cria um homem. Ali estava o desenho de uma coisa muito importante que Ele iria criar um pouco mais tarde, a mulher. Deus cria o homem, mas o homem, sabe quando o arquiteto faz aqueles desenhos e depois vira uma casa? Deus fez um desenho e disse: puxa, este é o homem, mas não é bom que ele esteja só. Então deste desenho eu vou criar uma mulher, e essa mulher lhe será idônea. Quem criou isso tudo foi Deus. Por isso Ele disse: o casamento é digno de honra.